Se você quiser começar, porque você me abandonou. Você assistiu o programa passado? Não tive tempo. Mas eu tenho certeza que deve ter ficado top. Isso é Eu nojento. falei de você. Eu comecei assim, Clara me abandonou. Aí hoje você está aqui. Aí eu desci o cacete. Só para você assistir, eu vou dizer que eu desci o Eu vou cacete. dizer, estamos de volta. Agora tem uma luz. Quebrei a tela do celular agora. Olha, meu Deus. Estamos de volta e eu não abandonei você. Muito boa noite. Eu vou começar logo me descrevendo, porque eu já sei que você vai mandar eu me descrever. Hoje eu criei coragem, passei uma maquiagenzinha, cabelinho arrumado. Afinal de contas, amanhã muito cedo tem que trabalhar. De óculos ali atrás, uns livros, umas fotos, um drone, umas coisinhas, né? Tem uma luz, graças a Deus, conquistando as coisas, o programa tá dando certo. Conte-me mais. É porque da outra vez do programa 3 você não se inscreveu. Eu disse, eu não acredito, não. Ei, não foi? Eu não lembrei depois, mas eu disse, Jean, depois eu fiquei, Jean vai me matar, porque eu fui logo perguntando. Nem me toquei, estava numa ânsia tão grande de conversar com a convidada que acabei esquecendo de me descrever, mas deu E certo. no outro também esqueci, aí quando foi no final, eu me inscrevi. Aí eu acho que o povo é assim, às vezes nem vê, né? Mas vamos começar, né? Sou Giana, sou jornalista, tenho um cabelo longo, ruivo, estou usando fone de ouvido preto com vermelho, estou com Belíssima. óculos, obrigada. Atrás de mim tem um estante que tem livros, câmeras, tem uma câmera que está à venda para fazer propaganda, uma 1830. Gostei. Tem uma 50 mm que não está à venda e tem uma câmera de celular aqui, que eu uso para tirar foto do celular. E tem alguns troféus. E eu estou usando o branco de mangas medianas, né? Nem comprida nem curta. Um batom vermelho que não posso esquecer. E vamos começar o programa falando Belíssima. do quanto eu sou bonita. Do Alta Coca. Liberdade, Coca. né? Vamos. Você fez matéria, não foi? Estava no ensaio. Pode falar aí sua percepção. Gente, vamos lá. Recentemente, né, Mossoró tem um feriado, 30 de setembro, e durante essa narrativa jornalística que eu construí junto com algumas pessoas, né, alguns historiadores, eu descobri, Jean, coisas que eu não sabia. Eu confesso que eu não sabia que Mossoró teve a escolha de... primeiro que tudo, minha primeira pergunta, minha primeira provocação para criar essa matéria foi: por que que em um feriado municipal a gente junta quatro atos históricos? O Motim das Mulheres, o primeiro voto feminino, e aí vem a abolição dos escravos, que seria o real feriado do 30 de setembro, né, o motivo da paralisação, e o cangaço. Então, são quatro pontes históricas a se estudar e que a gente vê o cangaço em junho, né, no período junino, e ele retorna em setembro, junto com a abolição dos escravos. E aí eu descobri, através de um professor historiador, Jefferson, o nome dele, inclusive, que faz parte também do grupo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que Mossoró ela fez essa escolha de, em vez de ter essa emancipação política, juntar tudo e transformar no que a gente chama de Alto da Liberdade. Então, o Alto da Liberdade ele surgiu justamente para unificar esses atos históricos, que são os principais atos históricos que envolvem Mossoró e que destaca ela dentro do Rio Grande do Norte e do Brasil, para trazer aí esse destaque nacional e tornar um evento municipal. E aí, poucas pessoas. Feriado de quê mesmo? Peraí, é de quê? Só que tem todo o contexto, né, da abolição da escravatura enfim, primeiro veio o monte das mulheres, né, veio a questão do alistamento militar, e aí veio também a professora Celina Guimarães, Ana Floriano, que são personagens chaves que, se a gente for entrar, a gente vai conversar muito de história aqui.
Mas a questão da abolição dos escravos, que é o real motivo, né, eu achei bem interessante. Tem um projeto da UERN, Giane, que é orientado por uma professora, que é Procurando Rafael. Quando a gente entra no museu, tem uma parede com vários nomes que são destaques nesse processo da libertação, até porque Mossoró foi destaque por ser pioneira 5 anos da Lei Áurea, né? Realmente acontecer e, de fato, ser definitiva no nosso país. Só que lá está faltando alguns nomes de pessoas que foram, que fizeram parte desse processo, mas não estão lá. Então, uma professora do curso de História resolveu criar esse projeto, procurando Rafael para fazer essas identificações, né? Então, assim, vai ter um percurso muito grande aí, vai envolver o jornalismo também, porque a gente sabe que tem o jornal moçoroense, o jornal mais antigo, que era da época, vem a questão da prensa e tudo. Então, ela vai ter que colher esses relatos para descobrir quem são esses nomes que estão faltando na parede do museu. Outro ponto curioso que eu fiz primeiro a matéria, primeiro eu fiz a matéria do ensaio, né? A coisa bonita, o teatro, o espetáculo, o talento artístico do moçoroense. E destaquei que esse ano a Estação das Artes, né, o prédio que faz referência à antiga ferroviária, era uma estação ferroviária da cidade, né, muito conhecida, que esse ano foi usada no cenário. E eu falei disso na reportagem de forma superficial. Quando eu fui fazer a matéria estudada, aprofundada, né, com relatos de historiador, um conteúdo jornalístico mais denso, mais provocativo, a gente acaba descobrindo algumas coisas. E os escravos, se eu estiver falando demais, me interrompa, viu? E não é que os escravos em Mossoró, todo mundo ganhou a cartinha, vamos assinar, tá todo mundo liberto. Não, eles pagaram para isso. Então, no processo histórico, os historiadores identificaram que eles pagaram para garantir essa carta, né? Então, não foi bem assim. E aí tem lá no museu fotos, né, antigas, que retrata isso, essa questão da abolição, tem alguns quadros riscados, desenhados, né, de pessoas importantes da época. É um marco realmente histórico muito grande para a cidade, talvez assertivo, eu quero saber sua opinião em relação a isso, o que é que você acha de ter reunido esses atos históricos em um único momento, né? E eu faço uma provocação. Eu acho que você gosta muito dessa coisa do provocar mesmo. Por que que algumas coisas, o teatro, ele difere do que, de fato, a gente vai abordar no científico? Me ficou essa provocação, É entende? uma ótima pergunta, Clara. Eu assisti, né? Assisti com Maria Eires, com Olivar, e eu queria falar assim, três coisas sobre o Alto da Liberdade que me chamaram muita atenção. Primeiro, foi a pessoa responsável pelo roteiro, né? A pessoa que escreveu o roteiro, ela fez um trabalho, ela estudou, e até palavras como escravos foram trocadas por pessoas escravizadas. Então, se você Sim, já vai lhe respondendo a questão. Por que que na história a gente tem um período científico, né, uma pesquisa científica, uma pesquisa histórica que fala, aborda de certos temas de forma ipsis literi, de forma sim, literal, e aí a gente tem na arte essa subversão da realidade. Exatamente por isso, porque a arte ela se adapta ao momento que a gente vive. Então, se a teoria hoje é pejorativo, é errado falar escravos, porque limita-se aquelas pessoas, sim, a pessoa que fez o roteiro, ela trocou pelo quê? Pessoas escravizadas, que é sim. o termo teórico correto, aceito dentro do meio de pesquisa, né? Então, a arte, ela vai se adaptar a isso. Outra coisa que me chamou muita atenção foi que, eu não sei se foi intencional, mas tem uma frase que quem fala é Celina Guimarães, tem uma frase que fala assim,
não são mais só os negros, nem os indígenas. Agora eles querem nos levar. Então, a gente percebe que só por isso aconteceu o motim das mulheres, entendeu? Eram filhos de gente com condições financeiras que iam para a guerra. Então, as mulheres decidiram se rebelar por causa disso. Quando eram só os negros, só os indígenas, então estava tudo tranquilo. E existe essa fala dita dessa forma no espetáculo, então isso é muito impactante. E por último, que é uma questão muito difícil de se explicar, que eu não sei se eu tenho algumas hipóteses para isso, que é a ausência de pretos retintos. Não só no ato, no quarto ato, que é o ato de libertação dos escravos, mas em toda a cenografia, a gente tem pessoas negras, mas a gente não tem pessoas pretas, pessoas de pele retinta. O que que acontece? Quando está lá na libertação dos escravos, que eles colocam a bandeira do escravo, o escravo ele não tem a cor dos atores. Nenhum ator, nenhuma atriz tem a cor da pessoa que está lá, da bandeira que está lá representando essa libertação dos escravos. E aí eu tenho algumas hipóteses que não são nada concreto, são pensamentos meus, né? Sim. Uma delas é que existem poucas pessoas retintas em Mossoró, e ou as que existem não estão ocupando os espaços da arte. E isso é um pouco muito triste, né? É um pouco triste, né? Mas por quê? Que espaços essas pessoas estão ocupando hoje? Né? Então fica aí a reflexão. Os parabéns, né, para toda a equipe desse espetáculo. Desse ano o espetáculo está belíssimo. Parabéns a todas e a todos. Também não gostei, outra coisa que eu não gostei foi da distribuição da plateia, do desenho, né, da plateia. Quem ficou muito atrás não conseguiu ver muita coisa. As luzes ficavam no meio das pessoas, que as pessoas estavam assistindo, tinham cenas em cima da Estação das Artes, que foi uma ideia muito bacana, mas algumas pessoas não conseguiam ver porque as luzes ficavam na frente. Então, esse desenho do palco, ele atrapalhou um pouco. E eu queria ressaltar a atuação de atores e atrizes incríveis. Teve gente que não teve uma fala e você conseguia ver a expressão, né? A menina Mossoró, Luísa, quando ela vai falar sobre esse motim, né? Ela faz de uma energia, de uma força. Tem um discurso dela que fala sobre representatividade da mulher, fala sobre o voto feminino, fala sobre a importância de você colocar mulheres nos espaços de poder, né? De você eleger mulheres, assim, o espetáculo todo ele traz a presença feminina, as cangaceiras, né? Então o espetáculo ele tem essa adaptação para o momento social, para o momento histórico que a gente vive, ele traz esse discurso. E agora teve outra coisa que me chamou a atenção, que foi isso que você falou da questão do comprar a sua alforria, né? Que parece no discurso, no roteiro, que a luta, ela sempre foi dada, a luta da abolição dos escravos aqui em Mossoró, ela aconteceu de forma dada. Foram duas pessoas que foram a Fortaleza, voltaram, deram um dinheiro para o povo comprar, então não teve luta. Que essa luta ela ficou muito apagada, é como se não existisse resistência, se luta, veio de presente de pessoas brancas e ricas essa abolição dos escravos um pouco antes da Lei Áurea, né? Então, é mais ou menos essa a minha observação. Parabéns a todo mundo. E aí, respondi sua pergunta? Respondeu com várias outras provocações, né? Essa parte da questão estrutural e do evento em si, né? Eu sempre falo, eu parabenizo, né, a Secretaria de Cultura. Eu não tenho, assim, nenhum partido político, mas eu vejo que é uma das fases que a gente está tendo mais, assim, acesso a essa parte cultural, assim, está tendo mais coisa. Enquanto está tendo o Alto da Liberdade, está tendo uma exposição com alguns figurinos, algumas coisas de um artista local, lá também, lá no memorial, para quem quiser assistir, né, lá no salão. Então, assim, tá tendo sim, vou mandar para você. Então, assim, de alguma forma, eles buscam estar movimentando a arte, sabe? Sobre essa questão da distribuição das cadeiras e da estrutura, eu volto a dizer o que eu falo do Mossoró Cidade Junina. Gente, marqueteiro
como dizem algumas pessoas, a equipe de marketing não é produção de evento. Mossoró tem vários eventos turísticos, corporativos, culturais. Então, algumas coisas ainda acontecem de forma amadora. E tudo isso por falta de ter uma figura, né, que seja realmente Produtora de que, eventos, uma Ana que Clara. não estou nem falando de mim, não estou nem vendendo meu peixe. Mas é uma questão de produção, de ter um olhar analítico, porque às vezes você está ali há muito tempo, não estou desmerecendo quem já está, mas às vezes a gente está ali há muito tempo que a gente faz as coisas no automático, entendeu? É tanto que você pergunta para alguns artistas, é a mesma sensação de subir no palco? Claro que ele vai me dizer que não, mas, querendo ou não, quando você faz uma coisa repetidamente, é automático. E eu acredito que Mossoró precisa disso, que as próximas gestões, não sei como é, não sei o que vem pela frente, enfim, não entro muito nessa questão política da nossa cidade, mas que saiba e entenda que tem que ter. Mossoró tem pessoas gigantescas, talentosas, e vem uma empresa de fora que fazer a gestão de um camarote e dos camarins do Mossoró Cidade Junina. E a gente tem pessoas competentes da área corporativa que daria show, assim, que seria um espetáculo de gestão e que teria um melhor relacionamento com a mídia, do mesmo jeito a esses outros espetáculos. Eu acho que quando a gente entender que cada canto desse tem que ter não só uma figura de produtor, mas toda uma equipe, né? Porque é um trabalho de equipe. As coisas tendem a melhorar. E às vezes a questão do estudar também. Eu sou muito de ver. Hoje, Giane, eu aprendi muito a ver o lado do outro, então eu precisaria escutar a produção, o que aconteceu, se eles só podiam trabalhar com aquilo ali, se tinha aquela questão da limitação, né? A gente Eu precisa. acredito, eu acredito ali que foi, Clara, uma ideia muito boa de colocar a estação como cenário, mas as Sim, pessoas por trás não conseguiram executar o público, o espaço. O espetáculo com a estação ficou incrível, mas o sim, público viver essa experiência dificultou um pouco, porque faltou talvez esse olhar do produtor de eventos, não é nem do pessoal dos atores, nem do diretor, não. Ele pensou uma coisa, e aí o produtor, a produtora, ou então a equipe, a empresa, não sei, não se sim. atendeu. Como foi uma experiência, né? Foi a primeira vez que foi assim. O ano passado, o que foi que eles fizeram? Afastaram as cadeiras do palco e botaram corredores. Então, dava um espaço que não tinha cabeças, né? Muitas cabeças na frente. E aí você Que conseguia dava para ver. Sim, eu isso. lembro do ano passado. E tinha também ao redor arquibancadas, não era só na frente. Nas laterais também tinham arquibancadas para as pessoas ficarem mais altas e verem. Então, ano passado eu consegui enxergar bem. Esse ano, nem tanto. Eu botava a Maria Iris assim para ficar vendo lá em cima. E outra coisa que Sim, você falou que a gente vai discordar é em relação à cultura. Eu acho que de todas as gestões, das últimas gestões, essa foi a pior para a cultura. Não no sentido de feiras, de eventos, por exemplo, você vê sim, o Palco da Liberdade está incrível, tem alunos da Escola de Artes, mas quando a gente vê um final de semana em Mossoró, que não é de eventos, né, porque sempre existiu essa crítica à cultura de Mossoró, que ela só vive de eventos, chuva de bala, Alta Liberdade, aí tem, às vezes tem uhum. Alta Natal, né, a estação de Natal, então, fora isso, fora essas feiras, fora a Feira do Bode, Mossoró tem o quê? Entendeu? De cultura. E a gente vê o final de semana, o que é que está sendo preenchido de cultura no final de semana? São parcerias do Banco do Nordeste. Que todo final de semana tem lá no Memorial, e aí tem uma musiquinha, sabe? Tem Sim. bandas regionais, tem outras cidades do estado, está acontecendo no país inteiro. Só que quando não tem, eu olho assim para Mossoró, tá, eu vou para onde? Maria Iris, entendeu? Não vai ter. Mas, Até, assim, em outras situações, em outras questões, realmente, mas para a cultura, no geral, eu não acho muito boa, não. até porque vocês têm um gosto diferente, né? Vocês têm
um aspecto cultural peculiar, né? Então, assim, vocês gostam de um estilo de música, de arte totalmente diferente, né? E algumas famílias não se atentam para isso, né? Tem famílias que não se atentam. E é um ponto que eu acho interessante você destacar, né? Eu acho bonito você sempre incluir sua filha nesses espaços, né? Ela já entendeu, já ser preenchida dessa cultura, dessa arte, de uma maneira muito, muito bonita e muito histórica também. Porque se você pegar essa geraçãozinha de 13 anos, poucos vão saber um pouco da história da nossa cidade, sabe? Quando você fala assim, eu sempre lembro de uma frase que diz, cachorro só gosta de osso porque só dá um osso para ele, dê carne para ver se ele não come. Isso é em relação à cultura, porque às vezes a gente pensa, a cultura tem que ser erudita, tem que ser música clássica, ou tem que ser... E às vezes não tem, sabe? Às vezes a gente, por exemplo, criança, dá um celular para criança, a criança fica assistindo, prende, e quando vai assistir uma peça, um espetáculo, não para quieto. Se você acostumar ela a grandes estímulos, é claro que ela vai ficar viciada em grandes estímulos. Mas Maria Iris assistiu a peça todinha, do início ao fim, para você entender como a peça estava boa, a peça estava atrativa, dinâmica, tinham cores, tinha um texto, tinha música. Então, isso fez com que ela se interessasse, assistisse a peça do início ao fim, sem se cansar, ou sem enjoar, sabe? Nem ficar com sono. Isso, enfim, acho que a gente deixa aqui uma mensagem que Mossoró continue, né, apostando nessa questão cultural e que venham outras coisas, venham outros eventos, venham, acho que mais festival de repente fora do São João, mais fomentação, no dia do livro, ter algo ali aberto para todo mundo, todas as crianças. Eu acho que um ponto para a gente ir puxar outro viés, Giana, que me entristece é que a Feira do Livro, que antigamente cada escola recebia um ônibus para ir para a Feira do Livro na Estação das Artes, que foi lá que eu conheci, tive acesso à cultura, porque eu vim de uma criação e de um bairro periférico, então eu não teria oportunidade, se não fosse ir para a Feira do Livro, ter a oportunidade de estar nesses espaços, hoje se tornou algo em 2 salas da universidade. E que bom que a universidade não está deixando isso morrer, tá buscando, está trazendo, entendeu? Era gigante, gigante. Tinha um circo dentro da Feira do Livro. Pois é, então, assim, eu queria muito que eles olhassem para essa parte da Feira do Livro, que voltasse a ter aquela mega estrutura. Não é uma crítica, mas a gente gasta muito com outros eventos, a gente gasta muito dinheiro com artistas. Não estou criticando, lembrando que não estou criticando, eu estou só realmente falando que seria algo muito interessante, porque quando eu invisto na Feira do Livro, eu estou trazendo a oportunidade de formar pessoas, de formar cidadãos. E qual era a probabilidade que eu tinha de ter os gostos culturais que eu tenho? Uma vez eu fui provocada com essa pergunta: de onde veio esse gosto, assim, por gostar do jazz, né, do piano e do choro, que são coisas que eu gosto? E qual era a probabilidade se eu nasci num bairro periférico, que a maioria dos meus amigos da época morreram, enfim, poucos se escaparam, outros se perderam, outros, enfim. Amiga, mas também rola aí um sertanejo, também rola rola pagode. Não, eu sou muito tranquila em relação ao gosto musical, mas eu falo assim, qual era a probabilidade? Pouquíssima. Não é que eu estou discriminando o funk ou qualquer outra coisa que venha ser da indústria cultural e que venha ter essa representatividade. Mas que esses espaços, querendo ou não, traz um capital intelectual. E é um capital intelectual muito importante que vai fazer com que você saiba ocupar qualquer lugar que você. Se eu tiver numa roda de pessoas que escutam funk, eu vou estar lá. Eu vou saber me comportar. Se eu tiver, vou ouvir, enfim.
Se eu tiver com você numa apresentação da UERN de choro, eu vou aplaudir, eu vou gostar do mesmo jeito. Por quê? Porque existia um processo cultural e que eu tive a oportunidade de conhecer as misturas de perto, entendeu? Então, eu vejo que essa questão cultural está muito ligada a isso também. E queria muito que Mossoró voltasse a dar atenção à Feira do Livro. Eu, particularmente, amava. E foi lá que eu conheci Antônio Francisco. Foi lá que eu comprei os meus primeiros gibis. E comecei a entender que eu precisava fazer um vestibular para ir para a universidade. Então, para você ver a força que a educação tem, né? A força e o impacto que uma leitura tem na vida de um ser humano. Falando em ser humano, vamos puxar comunicação agora, né? Que a gente não falou de comunicação ainda. Um posicionamento digital estratégico, ele é fundamental, mas às vezes a gente não tem tempo para se dedicar a isso, para estruturar isso. Então, por isso, eu estou abrindo turmas, né? A novidade é que através do projeto Mulher em Pauta, eu estou abrindo turmas mensalmente. Essas vagas são para um mês de prestação de serviço, e esse mês de prestação de serviço, ele tem 50% do valor de uma mensalidade cheia, quando a gente fecha um contrato, e ele só vai ser dado para 5 mulheres por mês, 5 mulheres diferentes. Então, você é uma mulher, Jana, eu sou uma mulher empreendedora e eu quero me posicionar no digital, eu posso participar? Pode. Esse posicionamento digital, ele é voltado para as mulheres que querem utilizar estratégia, planejamento, análise de dados, análise de resultados. Então, são 5 mulheres que vão ser selecionadas todo mês. Esse acompanhamento ele vai ser individual e em grupo. Então, essas 5 mulheres elas vão participar de um grupo. Nesse grupo, eu vou criar um planejamento individual para cada uma e vou explicando a elas como é que funciona. O planejamento ele vai ser de 3 meses. O que é que está incluída nessa turma, né? O que é que essa turma vai experienciar? Porque qual será a experiência dessas mulheres? Análise completa do seu público-alvo, né? O público que você está atingindo atualmente, com o seu nicho, o público que você quer atingir. Planejamento estratégico de 3 meses para acabar com as dúvidas sobre o que postar, 8 artes editáveis dentro desse planejamento, 8 legendas prontas já para postar, certo? Essas artes editáveis, elas são no Canva, então a pessoa ela vai ganhar um documento, esse documento é um PDF que vai ter a arte e a legenda. Você pode copiar a legenda e você pode clicar na arte, ir para o Canva e salvar essa arte, baixar essa arte. Ou então você clica na arte, vai para o Canva e se você quiser fazer alguma alteração, você faz e depois você baixa essa arte, copia a legenda e posta. Entendeu? 4 roteiros de vídeo para a pessoa gravar e ganhar autoridade, certo? E uma campanha gerada de tráfego pago, sendo que o valor do impulsionamento ele não está incluso, mas essa campanha ela vai ser voltada para atrair mais clientes, para atrair mais seguidores em potencial. Então, quando a gente vai trabalhar com a mulher na política, a gente quer seguidores daquela região, se vai ser candidato a deputado estadual ou federal, daquele estado. Se você quer massificar seu nome na sua cidade, então vai ser localizado, vai ser geolocalizado, direcionado para a sua cidade. Geralmente a mensalidade do acompanhamento da alimentação, gerenciamento de redes sociais e estratégia digital, ele é a partir de R$ 1.000. Só que com essas mulheres, tudo isso vai estar incluso, vai ser R$ 500, certo? Essas vagas, elas são limitadas, tem essas 5 vagas. No outro mês, essas mulheres já não vão participar, serão outras mulheres. E por que isso, né? Primeiro, eu só consigo atender 5 mulheres para garantir qualidade, eficiência e também minha total atenção para cada projeto. Essa prestação de serviço começa agora, dia 5 de outubro, e todo mês eu vou abrir essas vagas nessa modalidade mais condensada, com a duração de um mês para cada turma, e depois disso, se a pessoa quiser adquirir o serviço, ela vai lá nos pacotes. Mas por que eu fiz isso? Para atender o maior número de pessoas possíveis, para atender o maior número de mulheres possíveis, para elas participarem do projeto. Então, a gente vai ter, para outubro agora, a gente ainda tem 3 vagas, certo? Para o dia 5. E é isso. Vamos falar um pouco sobre o seu trabalho, vamos falar um pouco sobre essa mentoria que você está estruturando para as mulheres se posicionarem em vídeo, né?
como é que funciona essa mentoria? Como é que se estrutura esse posicionamento de vídeo voltado só para mulheres? Como é que você aborda isso? Pronto, você me perguntou sobre essa questão da minha mentoria, mas antes de entrar, eu já vou fazer um questionamento a você, que você postou recentemente uma decisão do STJ, né? Eu queria saber do impacto disso dos vereadores. Queria que você falasse também como é que está funcionando as suas mentorias, se tem turma, como é que está. Eu queria que você explicasse isso também aqui para quem se interessar, né, entrar em contato com você. E o bacana é quando você explica, é que gera aquele desejo da gente, enquanto consumidor, em fazer parte e em querer aderir conhecimento. Mas vamos lá, respondendo sua pergunta. No meu caso, a estrutura da mentoria ela é justamente voltada para posicionamento de vídeo, né? Aquela pessoa que tem dificuldade. O primeiro ponto, muitas pessoas ocupam o espaço de poder e às vezes não sabe como se posicionar, não sabe o que falar, tem dificuldade. O número de pessoas que têm um entrave diante das câmeras é gigantesco, principalmente na política. E isso é uma coisa que é um cenário que precisa ser mudado. Então, foi diante disso, né, com a expertise e a experiência que eu adquiri no mercado de comunicação, que eu resolvi expandir e oferecer essa mentoria. Então, um método muito meu, criado por mim, né, de dividir em algumas etapas. Nessas etapas, o mentorando vai ter a oportunidade de falar as principais dificuldades, né, que vai ser o início, a gente vai fazer um briefing ali, os pontos que ele precisa melhorar para a gente trabalhar. E a gente vê muitas pessoas vendendo essas mentorias na internet. Porém, o grande diferencial é justamente oferecer o que o mentorando precisa de fato, é acompanhar ele. Então, eu resolvi abrir turma, abrir a primeira turma, né, que a gente está em processo de finalização para começar, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro. A gente vai ter acompanhamento individual? Vai. Mas nesse primeiro momento, a gente vai abrir em turmas, né? Quem tiver interesse, vai lá no AC Consultoria, o AAC Consultoria, que é o meu Instagram, e eu vou estar contatando as pessoas. Eu vou estar contatando as pessoas lá de um por um, conversando, entendendo, e aí, conversando, e de repente, se a pessoa tiver interesse, vai entender um pouco mais. Eu gosto de falar, gente, dessa comunicação estratégica para vídeo de uma maneira muito saudável, de uma maneira muito suave e sutil. Porque não é difícil, é técnica. Quando a gente tem técnica, com as técnicas certas, é possível tudo, né? E outro ponto específico dessa parte da mentoria é principalmente o posicionamento. É, como você fala impacta, como você se veste, a sua imagem impacta, as suas expressões corporais impacta, a maneira textual que você fala pode gerar ambiguidade, impactar o outro. Então, é a ferramenta mais poderosa que o ser humano tem, é a comunicação. Então, uma mentoria muito eu resolvi oferecer uma mentoria muito diferente das outras, no sentido de que a proximidade com quem está do outro lado. Essa coisa de pegar na mão mesmo, entender a dor do outro e colocar para funcionar. E ter uma entrega real. E são coisas simples, gente. Eu vou dar uma ideia, um exemplo aqui. Eu estava acompanhando uma arquiteta e ela foi dar entrevista, eu não corrigi nada. Ela foi dar a entrevista com a mão no bolso. E aí eu interrompi a entrevista na hora. Por favor, gostaria de interromper, porque eu preciso assessorar a minha mentoranda e tudo, e fui explicar para ela que a mão no bolso, por mais que ela soubesse, tivesse todo o entendimento daquele assunto que o jornalista estava perguntando, mas ela passava a sensação de insegurança. Então, quando você bota a mão no bolso, cruza o braço, você está demonstrando para o outro lado que você não tem interesse naquele assunto ou que talvez você não domine.
Então, são coisinhas pequenas no dia a dia que vai impactando diretamente. Então, a mentoria ela é dividida em alguns módulos, sim, e cada módulo trabalhando o impacto. E outro grande destaque é a questão da fala, né? A fala ela tem que ser muito bem trabalhada, muito bem planejada. E isso varia de acordo com o produto que o mentorando tem. Então, se é para mulheres, se eu tenho mais mulheres empreendedoras, eu preciso de um momento com elas para entender o produto, né, delas e ensinar de que maneira ela vai conversar com o cliente, para trazer mais para perto o gerar lead e, consequentemente, né, quando a gente se comunica de uma forma assertiva, a gente vende mais, a gente faz mais conexão, enfim, impacta a nossa vida de uma maneira geral. Se é um palestrante, ele já tem que se comunicar de uma forma que passe o conteúdo que ele quer passar, mas também de uma forma motivacional, trazendo as pessoas para perto, uma palestra que prende, que conecta. Então, tem todo um percurso e um caminho de acordo com o nicho que a pessoa quer atuar. Então, assim, se você quer saber mais detalhes, quer entender mais como é que funciona esse universo, é entrar em contato, né? Através, por enquanto, meu principal canal é o Instagram. Ah, por que o Instagram? Porque eu gosto de conversar com a pessoa e trazer a pessoa para mim. Eu quero que a pessoa tenha a sensação de pertencimento a quem está por trás, a quem tem o conteúdo, a quem está passando o que sabe. E isso não é que a gente sabe de tudo, gente, mas é um estudo, né? A gente se dedica a aprender. E são muitos anos, né, de jornalismo, de oratória, enfim, desse mercado. E por isso que eu consigo passar e gerar impacto nos meus mentorandos a partir do que eu consigo conversar e trazer para a vida deles. E comunicação assertiva não é só a comunicação assertiva, ela não é só no seu negócio, no seu modelo de negócio. Ela começa dentro da sua casa, às vezes uma comunicação assertiva com seus filhos, melhora a relação dentro de casa, uma comunicação assertiva com seus funcionários, com seu esposo, com seus colegas, numa rede de amigos, no network. Então, não é só para o trabalho em si, para o posicionamento assim, se for uma mulher que trabalha na política, né? Porque eu gosto de sempre ressaltar que as mentorias são para mulheres, né? Eu trabalho com mulheres. Se for para a política, para o discurso, para arrancar aquela palma, a gente trabalha também. Então, assim, eu gosto de entender o cenário do mentorando, né, da mentoranda, para aplicar as técnicas corretas e a metodologia se enquadrar ali. Uma pessoa ou outra precisou de ajustes, a gente está aqui para ajudar também e para fazer o melhor. Então, é isso que acontece, né? É assim que funciona a mentoria e a forma de trabalhar. Uma metodologia que eu desenvolvi, né, sobre a fala, a STIC AC, né? O AC justamente pelo Ana Clara, que foi módulos que eu mesmo criei, e o encerramento disso é o aluno saindo, a aluna saindo pronta para deslanchar aí e seguir com confiança, com convicção e se comunicando de uma maneira muito assertiva. Eu acho que é isso. E entre em contato, gente. Vamos seguir, vamos participar. Vou começar a postar mais dicas, mais conteúdos lá na página. A correria é muito grande, processo de estruturação, de adaptação, mas vai dar tudo certo. E com certeza, quem vier e tiver essa oportunidade de me conhecer de perto, vai ver que eu não sou só mais uma no mercado, né? Tem todo um estudo por trás e um conhecimento técnico, sim, que vai ajudar você a destravar e a desenvolver sua comunicação de uma forma geral em todas as áreas da sua vida. Comunicação de impacto e de alta performance. Ah, claro, você me perguntou aí sobre a decisão, né, do Supremo. Existem
existem algumas confusões jurídicas que as pessoas estão muito preocupadas, certo? Marcela Vitorino fez um vídeo estilo Nicolas Ferreira, dizendo que as pessoas estão eufóricas, que não pode isso, nem, não pode aquilo. Eu fiz um vídeo falando sobre postagem compartilhada, que não é indicado. Isso prefeito, e aí quando você vai e aí você me perguntou da decisão. Muitas mulheres chegaram para mim, mulheres vereadoras, e disseram: Jeane, vereador, como é que isso influencia, como é que isso impacta? Eu vou falar um pouco sobre, eu vou abordar um pouco sobre a minha visão, a minha indicação, mas está aberto aqui o espaço, a gente vai trazer uma pessoa, uma mulher do direito eleitoral para tirar todas essas dúvidas. Mas a minha interpretação, a minha recomendação e a minha orientação é que não façam postagens compartilhadas, por exemplo, colaborativas, mesmo sendo vereador. Por N questões, mas questões meio óbvias, você é vereador, e aí você está num evento, e aí você vai fazer uma postagem compartilhar, a Câmara vai compartilhar com você uma postagem. Então, você percebe que isso pode ferir o princípio da publicidade? Você percebe que isso vai ferir o princípio da impessoalidade? Entendeu? Então, essas questões, elas podem ferir princípios, e todos esses princípios podem ser caracterizados como improbidade administrativa. São visões que estão aí, existe a legislação é clara, embora as interpretações possam ser subjetivas, a legislação é clara. Tem 15, 20 postagens compartilhadas de tal vereador, e aí tem duas suas. Você colocou 15, 20 projetos, tem todos os seus projetos, a pessoa colocou 5, 6, 7 projetos, não fez postagem colaborativa com ela. E, além dessas questões de proporcionalidade em relação a outros vereadores, tem a questão do artigo 37 que eu falei no vídeo, né? O intuito da publicidade na administração pública, ele é muito específico. A gente vai colocar aqui a lei, o artigo da Constituição, e ele vai falar muito sobre isso. Então, não faz sentido você estar utilizando a máquina pública, os canais de comunicação públicos, para promoção pessoal. Então, não faz sentido você usar os canais de comunicação pública para promoção pessoal. Entende? Isso é um pouco lógico. Eu falei prefeitos, mas os governadores também têm que estar atentos. Você pega uma equipe de comunicação do governo, e aí você vai para um evento, e aí você posta nas redes sociais pessoais do governador, da governadora, com a equipe de comunicação, servidores públicos. Isso faz sentido? Então, existem interpretações. Pode não dar em nada, mas pode dar em alguma coisa. E isso é muito complicado. Então, é melhor sempre se resguardar. Eu sempre falo que dormir tranquilo, sabendo que você está fazendo tudo direito, porque, pelo menos eu sei que se eu fizer uma coisinha fora da linha, a Lady Murphy, né, se uma coisa tem a possibilidade de dar errada, então ela vai dar errado. E aí tem algumas questões, né, que algumas dicas finais para gente, só para dicas de estratégia nas redes sociais. Fazer live no Instagram ou no YouTube, depende. O Instagram, a live do Instagram, ela é uma conversa. Ela não vai gerar, então, se você o objetivo é gerar autoridade, ela não vai gerar autoridade ali, certo? Você vai estar conversando, você vai gerar o que? Conexão. Então, se você quiser criar conexão, se você quiser que a pessoa entenda os seus valores, que a pessoa entenda a sua vida, como é o seu serviço, como são os seus princípios, quem é você, você faz uma live. Até o próprio enquadramento de uma live, ele vai ser um enquadramento mais intimista. Então, você vai fazer uma live no YouTube, se as pessoas forem observar conteúdos longos, eles são para serem assistidos no YouTube. O YouTube é uma rede social muito mais antiga que o Instagram, isso é um fato. Eu sempre falo da importância do YouTube, que algumas pessoas elas não têm esse tino para entender como é que funciona a plataforma do YouTube. Para você ter uma ideia, os nossos vídeos do videocast do Mulher em Pauta, eles são assistidos 55% do computador. E aí tem depois tablet, tem celular, tem televisão.
E se for somar computador e televisão, dá 72%. Então, quase 75%. Isso até agora, no geral. Esses dados eles podem mudar e aumentar. Então, quase 75% das pessoas assistem conteúdo longo no YouTube. Então, você vai fazer uma live de 1 hora no Instagram, outro ponto da live do Instagram, ela só vai atingir seus seguidores. Então, você faz uma live no YouTube, e o YouTube ele vai distribuir para as pessoas que não lhe seguem também. Ele vai colocar na página principal, ele vai colocar nas pesquisas. O YouTube tem uma ferramenta de pesquisa muito forte. E aí você vai para o Instagram, você vai estar fazendo uma live só para os seus seguidores. Por isso eu falo que é para uma pessoa que já lhe conhece. É uma pessoa que já acompanha o seu serviço. Você vai fazer uma live no Instagram. Mas para você ganhar alcance e autoridade, você vai fazer uma live no YouTube. Entendeu? E aí, além dessa questão de seguidores, de que só vão seguir, vai atingir seguidores no Instagram, as pessoas entram e saem, elas interagem um pouco e saem, elas não vão ficar o tempo todo. E essa live, ela não tem, o algoritmo, ele não age em cima da live do Instagram. Porque as lives, elas vão estar lá no início, né? A bolinha, quando você está fazendo live, você aparece lá no início. Então, todo mundo que lhe segue vai receber aquele negocinho da live. Então, não tem curtida, comentário, compartilhamento, não existe essa métrica de dados que faça com que o Instagram identifique se a sua live ela tem um conteúdo bom ou não, certo? Mas, então, isso é bom e ruim. Isso é ruim porque você não vai... se o seu conteúdo for muito bom, se tiverem muitas pessoas assistindo, ele vai continuar lá no mesmo jeito, atrás de outras pessoas, ou na frente de outras pessoas, depende, tem muita gente que tem muitos botões de live lá, né? Eu dificilmente aparece, dificilmente as pessoas que eu sigo fazem live. E é isso. Vídeo longo, vídeo curto. Mesma questão do Instagram. Onde é que você vai postar? Você vai postar um vídeo longo, poste o vídeo longo no YouTube, que a pessoa assiste e pausa. E assiste calma. No Spotify, que as pessoas esquecem muito do Spotify, né? As pessoas não valorizam o Spotify. E aí, vídeo longo, você posta em plataformas de streaming, o Streamlabs, né, a Twitch. E aí você coloca nessas plataformas vídeos longos, que é onde as pessoas procuram vídeos longos, certo? Engajamento seguidores. Eu acrescentaria ou vendas, certo? Porque a gente confunde muito número de seguidores com o número de vendas. Eu trabalho com estratégia digital focada em vendas e votos, quando é em época de eleição, quando é em época de... quando é pessoa pública, né, pessoa política. Então, a gente sempre foca no eleitor, na receptividade do eleitor, na recepção dele. Né? Então, quando se tem o objetivo de criar uma comunidade, certo? Quando você vai criar uma comunidade, essa comunidade ela precisa ser o seu público-alvo. Então, tem a questão do topo de funil. Né? Então, você vai construir pessoas, possíveis clientes, base de funil, e vai construindo até chegar ao topo de funil. Então, seus seguidores têm que fazer parte dessa pirâmide. Se eles não fazem parte dessa pirâmide, alguma coisa está errada. Algo errado não está certo. E aí sempre eu foco nas vendas ou na conversão. Por exemplo, eu tenho um produto ou eu tenho um serviço. Eu posso entregar para 100 mil pessoas, sendo que essas pessoas, o algoritmo do tráfego pago, por exemplo, ele vai jogar aleatoriamente, você vai atingir 100 mil pessoas, seu ticket vai estar baixíssimo, você vai pagar pouco por esse anúncio, mas a conversão vai ser de 1%, certo? Uma pessoa vai falar com você. Ou você vai atingir para 100 pessoas, você vai impulsionar, você vai conseguir atingir 100 pessoas, dessas 100 pessoas são todas da sua pirâmide, base de funil, topo de funil, e essas 100 pessoas, 10 vão comprar de você. Dessas 100 pessoas, 50 falam, 5 compram. Entendeu? Então, existe essa estratégia no marketing para a gente otimizar. Eu tenho um exemplo muito bom disso em eleição. Eleição 2024, a gente tem uma candidata vereadora em Salvador.
E essa candidata, ela contratou uma equipe para fazer o impulsionamento dela e eu fazia estratégia. E a gente teve algumas reuniões, e aí eu dizia, fulana, não está funcionando isso. Eles não estão fazendo o que eu estou pedindo. Ela disse, e agora, Diane? Eu disse, olha, eu vou mostrar. Aí eles disseram que estava, eu disse, eu vou mostrar. Existe uma biblioteca pública de todos os anúncios que você fez nas suas redes sociais, certo? Então, todo mundo que quiser encontrar o que é que você impulsionou nas suas redes sociais, vai nesse histórico da Meta, do Facebook, e existe essa biblioteca pública de anúncios que ela fica em torno de 5 anos, eu acho, 6 ou 5 anos, fica lá. E aí você consegue encontrar. E eu ia lá, mostrava a ela o que era que estava sendo impulsionado, porque eles disseram que estava sendo impulsionado e não estava. Eu disse, ó, tá aqui, ó, sua biblioteca. O que que acontece? Tinha um vídeo dela que deu 100 mil visualizações. Acho que foi 120 mil visualizações. Dessas 100 mil visualizações, era para ter em taxa de engajamento 10%. Então, a taxa de engajamento de 10% é o que? Mil curtidas, ou muitos comentários, muitos compartilhamentos, e não estava funcionando. E aí começaram a chegar compartilhamentos de homens, e esses homens, eles começaram a descer o cacete, porque ela falava sobre violência doméstica, né, violência contra a mulher, e os homens diziam, ai, não sabe escolher, ou então, agora tudo é vitimismo, não, enfim, discurso de ódio contra mulheres. E aí eu fui conversar com eles, essa equipe, e eles disseram, olha, a gente está com uma taxa de 8 centavos. E eles, assim, achando o máximo que eles estavam conseguindo, um alcance de 100 mil pessoas, gastando pouquíssimo. E aí eu disse, olha, é o seguinte, nós estamos na última semana da campanha eleitoral, não tem para que estar pensando em economizar recurso para uma taxa baixa de cliques sem atingir o público. A Jane, você está dizendo que não precisa economizar recursos? Sim, precisa economizar recursos. Mas você não vai. Você está falando sobre violência doméstica, violência contra a mulher. Você não está impulsionando só para mulheres? Ah, porque vai encarecer a campanha. Então, não existe estratégia aí. Eles estavam só fazendo aleatoriamente um impulsionamento e tráfego pago. Curso ou mentoria. Sempre que uma pessoa chega para mim, Jeane, claro, inclusive você chegou para mim falando, Jeane, eu estou pensando em montar um curso ou estou pensando em estruturar uma mentoria. Qual é o melhor? Aí eu pergunto, qual o seu tempo? Como é que funciona o seu tempo? Você vai fazer um curso, então você vai gastar muito tempo no início, que é gravando esse curso, estruturando esse curso, e depois o tempo que você vai gastar é para vender, certo? E a mentoria não, a mentoria ela é individualizada, ela é personalizada. Se não for, para mim não funciona a mentoria. Se uma pessoa não senta com você assim, olhando para você e não diz a você o que é que você tem que fazer, ou então não analisa junto com você como é que está a sua situação, o seu mapa, o seu cenário, para mim isso não é mentoria. Se ela terceiriza ou se ela faz gravado, não é mentoria para mim. É curso, treinamento. Então, no curso você vai gastar todo esse tempo inicial e depois você vai gastar tempo vendendo, fazendo tráfego, divulgação. E na mentoria não, a mentoria você vai gastar nos dois. E tem muita gente que reclama sobre estar sobrecarregado. Vendeu muitas mentorias e conseguiu preencher todas as lacunas de tempo vago que tinha e agora ela não tem tempo. Então, a mentoria, ela é engraçado que quando o povo some em rede social, Matheus, eu acho que é um TikToker bem famoso, eu sigo, e quando ele some na rede social, o povo diz: o dinheiro acabou. A mentoria é mais ou menos isso. Você foca em 3 meses de mentoria. Então, você monta turmas para esses 3 meses, tem um objetivo de recurso, retorno financeiro. E desses 3 meses, você tem que viver os próximos 3. Ou então, você diminui a sua. Aumenta o valor e deixa um tempo assim para muita gente, para pouca gente, aumenta o valor e enxuga para não fazer para muita gente, ou você não consegue viver. Eu tive um cliente que ele disse que ele dava mentoria, que era RMS.
à meia-noite, porque ele não tinha mais tempo livre na agenda durante o dia. E aí ele ficou muito sobrecarregado. Então, isso é saudável? Eu, Jeane, gosto muito da consultoria. Eu não chamo mentoria, porque eu acredito que a pessoa está sempre me acessando. Então, é uma consultoria. A pessoa tem uma dúvida, ela vem para mim. Eu sou consultora dessa pessoa, uma pessoa de autoridade que tem um conhecimento que aquela pessoa não tem, e ela vem para mim quando ela tem alguma dúvida. Então, eu ofereço uma consultoria. Embora, no início, eu trace todo um planejamento, mas geralmente sou eu quem faço, eu que executo. Então, eu não digo para aquela pessoa fazer, por exemplo, as artes, as redes sociais, a legenda, o planejamento, eu não ensino a ela para ela fazer sozinha. Eu faço com ela. Ela tem as dúvidas dela, ela me ajuda, me estrutura, me orienta mais ou menos como ela quer, e eu faço para ela. Então, é um trabalho de consultoria. E aí, infoproduto já saiu de cena, né? Olha, infoproduto ele funciona mais como uma isca, certo? Se você quiser uma isca, você tem um produto de ticket baixo, que as pessoas vão conhecer o seu trabalho. Eu ofereço uma mentoria de 5.000, uma consultoria de 3.000. 3.000 reais por uma consultoria, a pessoa vai chegar e vai desembolsar 3.000 reais sem me conhecer? Ela vai lá, ela baixa o meu infoproduto, seja gratuito, seja R$ 29,90, R$ 59,90, R$ 79,90, ela baixa esse valor, ela compra, adquire, ela vê, não, realmente essa pessoa sabe o que ela está dizendo, e aí ela vai entrar em contato comigo para a gente ter uma reunião, para ela entender, para ela fechar e para ela pagar esses 3.000 para mim. Entendeu? É mais ou menos como funciona o caminho. Então, eu acredito muito no infoproduto como esse espaço de ponte entre a pessoa e o curso, a mentoria, a consultoria, a prestação de serviço, certo? TikTok e Instagram. São plataformas completamente diferentes, embora muito parecidas, certo? O TikTok, ele tem um público mais jovem, são extremos, é jovem e velho. Geralmente a minha geração não tá, isso são dados, certo? Posso colocar a fonte dos dados caso alguém precise. Então, é jovem e pessoas mais velhas que estão no TikTok. Então, você vai falar com essas pessoas. Qual é a linguagem que você vai usar? Instagram não, Instagram já é uma coisa mais profissional, as pessoas já estão mais imersas. Tem outros tipos de postagem, carrossel, né, que o TikTok tem, mas não funciona tanto, não funciona da mesma forma. Tem a postagem solo, né? E aí depende muito da estratégia do seu público. Como, por exemplo, tem gente que esquece do Facebook, certo? As pessoas esquecem o Facebook, embora o Facebook tenha diminuído o número de usuários, ainda tem muita gente que usa e muita gente que engaja, certo? Principalmente as polaridades. O pessoal das polaridades de um lado A, lado B estão no Facebook. E aí, quem lembra dos textões, né? Textão no Facebook. E aí também outro espaço que as pessoas esquecem, shorts do YouTube. A gente não pode esquecer dos shorts. E é a mesma coisa, os shorts, eles, por exemplo, como é que a gente estrutura o videocast do Mulher em Pauta? A gente grava todo e a gente faz cortes e posta nos shorts do YouTube. A gente não posta todos os shorts no Instagram, a gente posta no TikTok, mas o que dá mais visualização dos shorts é no YouTube, porque o conteúdo é denso. TikTok é mais entretenimento. Então, o conteúdo do TikTok tem que ser mascarado para o entretenimento. O Instagram, ele também é mais, o conteúdo mais, tem que ser mais palatável, tem que ser mais dinâmico. Você tem cursos e mais cursos de como você fazer cortes, posicionamento de câmera, legendas, trilha sonora, de hacks de retenção do Instagram. Então, existem todas essas estratégias. No YouTube, nossos shorts, que são conteúdos densos, as pessoas assistem, elas ficam presas e eu fico impressionada. E o mais importante disso tudo é, tudo que você for analisar, você tem que ir com base nos dados. Então, eu estou falando dos dados do meu canal do YouTube, do canal do Mulher em Pauta, do meu Instagram, do Instagram do Mulher em Pauta, do Instagram da AC Consultoria, e eu estou falando sobre, com base nos dados que eu tenho. E aí você pode dizer, o meu público é completamente diferente. O meu público não assiste no YouTube,
E aí, cada caso é um caso, a gente pode analisar isso individualmente, mas isso é no geral, né? Eu estou falando no geral. Preciso de uma página de vendas, ou posso vender diretamente no Instagram ou no TikTok, né? Tem gente que vende diretamente no TikTok. Vai depender do seu sistema. Por exemplo, tem um site que é uma página de namoro, e a pessoa namora e quer dar de presente a outra uma foto, um site, né? Uma foto, uma mensagem de texto, tudo. E toda a divulgação ela foi feita no TikTok. E eles viralizaram, eles dispararam, tiveram muitas vendas, lucro. E a gente até tentou, eu tive num projeto que a gente tentou fazer um bem parecido, que era com pessoas que faleceram. Essas pessoas que faleceram, elas tinham uma página de lembrança, né, das pessoas que faleceram, uma foto da pessoa que faleceu, uma mensagem da pessoa que faleceu, e era vitalício, ficava para o resto da vida aquela foto. Então, você baixava um QR Code, podia pregar, fazer uma plaquinha, pregar num quadro, e aí a pessoa escaneava, aparecia a foto da pessoa, do falecido, da falecida, uma mensagenzinha, tocava uma música, uma coisa bem simples. Pronto, isso aí não precisa de página de vendas. A própria página de vendas, ela é no site. Então, você faz no Instagram, no TikTok, começa a divulgar, a pessoa clica, aí vai para a página de vendas. Na página de vendas é uma página... Ai, meu Deus, Muriçoca. É uma página, não existe uma captação de leads, sabe? A própria página de vendas é a página do produto. Inclusive, existem pessoas que vendem diretamente na página de pagamento. Isso é validado. E aí é por isso que eu falo, tem que ser analisado cada caso individualmente. Por fim, Clara, é isso. Queria agradecer, né, você estar participando aqui desse episódio. A gente vai fechar a temporada, né? Eu não sei se a gente grava 8, 10, mas a gente tá no quinto agora. E a gente conseguiu aí manter essa constância, né? Eu falei na semana passada, eu falei 47 minutos, eu sustentei 47 minutos, eu não sabia que eu conseguiria falar 47 minutos para uma câmera, porque é muito estranho você falar diretamente para uma câmera sozinha durante quase uma hora. E as pessoas não responderem também, eu queria pedir a interação de vocês para curtir, comentar, compartilhar. A gente tem crescido, a gente vai conseguir monetizar daqui para o final do ano, né? Nossa meta. E obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua participação. Não tem mensagem essa semana. Acho que eu deixei algumas frases, né, durante o nosso programa. E até quinta-feira que vem. Tchau, Clara. Fofocar. Sim, né? Porque se a gente for falar do que está sendo falado do Brasil, Ana Castela e Zé Felipe e Virgínia. 3 pessoas que você não gosta. Não sei nem o que eles estão sendo falados. Em pouco tempo de término do casamento deles, ele já está em romance com outra cantora. Os pais já colocaram. Que ela tá no apartamento dele, né? Na casa, foi pescar com Leonardo hoje, eu acho, estão cantando junto, enfim, todo um tour, né?